Imagine acordar em um mundo onde os bancos falem, as pessoas perdem suas casas e a economia global entra em um grande colapso. Esse cenário, que mais parece ter saído de um filme, foi a realidade de milhões de pessoas em 2008. A crise financeira de 2008 começou nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo, afetando grande parte das corporações, instituições financeiras e, claro, o trabalhador comum. O epicentro da crise foi o mercado imobiliário americano, com o estouro da bolha das hipotecas chamadas de subprime. Essas hipotecas, concedidas às pessoas com baixo histórico de crédito, estavam enraizadas em um sistema financeiro repleto de produtos tóxicos, como derivativos e CDOs, que poucos realmente entendiam, mas muitos estavam dispostos a lucrar com eles. O ponto de ruptura veio com a falência de gigantes como o Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, que marcou o início de um dos períodos econômicos mais desafiadores e turbulentos da história recente. Governos ao redor do mundo foram forçados a intervir. Pacotes de resgate, como o programa TARP lá nos Estados Unidos, injetaram trilhões de dólares no sistema financeiro para evitar um colapso completo. Mesmo assim, o impacto foi devastador. Recessões em diversos países, o aumento de desemprego global e milhões de pessoas perderam suas casas, suas economias e, em muitos casos, suas vidas. Mas como uma crise dessa magnitude pôde acontecer em uma economia tão forte e robusta como a dos Estados Unidos, a maior economia do mundo? Quais foram as falhas que aconteceram no sistema que permitiram essa bolha crescer até explodir? Para entender tudo isso, aqui na série Bastidores de Wall Street, vamos mergulhar nas causas dessa crise e explorar os mecanismos financeiros que fizeram com que ela acontecesse. A crise financeira de 2008 não foi um evento isolado, mas o resultado de uma série de erros e excessos acumulados ao longo dos anos anteriores. No centro dessa tempestade estava a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Durante a década de 2000, o preço das casas lá nos Estados Unidos subiu de maneira desenfreada, alimentado por uma crença quase inabalável de que os valores dos imóveis só aumentariam ao longo do tempo. Esse otimismo excessivo fez com que muitos americanos comprassem casas além das suas possibilidades financeiras, confiantes de que poderiam refinanciar ou vender suas propriedades por valores ainda mais altos no futuro. Esse movimento foi sustentado por uma política de crédito extremamente acessível. Bancos e instituições financeiras começaram a conceder hipotecas subprime, ou seja, financiamentos destinados a pessoas com baixo histórico de crédito ou alto risco de inadimplência, ou seja, aquelas pessoas que tinham histórico de não conseguir pagar as suas hipotecas. Então, essas hipotecas tinham juros variáveis e muitas vezes disparavam com o tempo, tornando os pagamentos insustentáveis para muitos devedores. Enquanto os preços dos imóveis continuavam subindo, parecia que tudo estava sob controle, mas na realidade, o sistema estava construído sobre uma base totalmente instável. As instituições financeiras, por sua vez, viram nesse boom imobiliário uma grande oportunidade de gerar lucros estratosféricos. As hipotecas subprime foram agrupadas e transformadas em derivativos financeiros complexos, conhecidos como CDOs. Esses CDOs eram vendidos a investidores no mundo inteiro, muitas vezes com a falsa garantia de que se tratavam de investimentos seguros, estáveis, por se tratar de imóveis. As agências de classificação de crédito, que deveriam avaliar o risco desses produtos, também falharam. E claro, atribuíram notas altas de qualidade a produtos que eram, na verdade, extremamente arriscados. Esses produtos financeiros circularam globalmente, espalhando o risco por várias economias e criando uma bolha financeira ainda maior. A combinação de um mercado imobiliário supervalorizado, hipotecas subprime arriscadas e a titularização massiva de dívidas criou as condições perfeitas para um grande desastre.
quando os preços das casas começaram a cair e os devedores pararam de pagar suas hipotecas, toda a cadeia desmoronou. O que antes era visto como um conjunto de anomalias localizadas apenas no mercado imobiliário dos Estados Unidos, logo se transformou em uma crise que abalaria o centro financeiro de Wall Street. E foi em 2008 que o colapso atingiu seu ponto máximo, com a falência de um dos maiores bancos de investimentos do mundo, o Lehman Brothers. Em 15 de setembro de 2008, o gigante de mais de 150 anos de história declarou falência. O Lehman Brothers havia se exposto de forma exagerada às hipotecas subprime e a derivativos, acreditando que o mercado imobiliário era inquebrável. Com bilhões de dólares investidos em ativos tóxicos e sem a capacidade de encontrar compradores para esses papéis desvalorizados, o Lehman Brothers se viu em uma posição totalmente insustentável. Quando os preços das casas começaram a cair, a realidade bateu à porta do banco. Esse foi o estopim que espalhou o pânico pelo mercado ao redor do mundo, todos expostos à economia americana e também ao mercado imobiliário americano. Diferente de outros bancos que foram resgatados, o governo dos Estados Unidos, sob uma intensa pressão política, optou nesse caso por não salvar o Lehman, uma decisão que repercutiu em uma escalada de crises dentro do sistema financeiro. O mercado financeiro, que já estava sob grande pressão, entrou em colapso. Investidores ao redor do mundo começaram a retirar seus ativos dos bancos e o congelamento do crédito se seguiu rapidamente. Instituições que dependiam de empréstimos de curto prazo, como a Merrill Lynch e a AIG, ficaram à beira da falência. Sem acesso ao crédito, que é o oxigênio da economia moderna, empresas e consumidores não conseguiam mais gastar, investir ou até mesmo manter suas operações básicas. A confiança no sistema financeiro evaporou, levando a uma recessão global. A partir desse momento, as economias ao redor do mundo começaram a afundar, levando governos e bancos centrais a correrem contra o tempo para evitar uma depressão ainda mais profunda. E o colapso do Lehman Brothers foi o primeiro de uma série de dominós que foram caindo. E os impactos logo foram sentidos por milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o sistema financeiro à beira do abismo, as consequências econômicas e sociais foram devastadoras. Nos Estados Unidos, o desemprego em massa foi uma das primeiras e mais visíveis consequências. Entre 2008 e 2009, o índice de desemprego disparou no país, atingindo 10% em outubro de 2009, o que significou a perda de milhões de postos de trabalho. Globalmente, economias interligadas às dos Estados Unidos enfrentaram suas próprias crises, com países na Europa, Ásia e América Latina sofrendo com o colapso dos mercados e a queda vertiginosa nas bolsas de valores. Empresas fecharam suas portas e os consumidores inseguros reduziram drasticamente os seus gastos. Outra consequência brutal foi a perda de moradias. Nos Estados Unidos, centenas de milhares de famílias perderam suas casas após não conseguirem manter os pagamentos de suas hipotecas. O número de execuções hipotecárias explodiu e os bairros inteiros, ainda prósperos, se transformaram em paisagens de casas vazias e abandonadas. Para muitos, o sonho americano da casa própria virou um pesadelo. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos, temendo que o colapso do sistema financeiro pudesse provocar uma nova Grande Depressão, tomou medidas drásticas. Sob a administração do então presidente George W. Bush, foi lançado o programa TARP, Troubled Asset Relief Program, um programa de resgate bancário que injetou centenas de bilhões de dólares nos maiores bancos do país. A ideia era muito simples: impedir que outras instituições financeiras seguissem o mesmo caminho do Lehman Brothers. E eles queriam, claro, garantir que o fluxo de crédito fosse restaurado. Embora tenha demonstrado certa eficácia em evitar um colapso completo, essas medidas geraram grande controvérsia, principalmente na mídia.
Muitas pessoas viram as enormes quantias destinadas ao resgate de bancos como um sinal de que o sistema estava sendo, no mínimo, injusto. Os responsáveis pela crise foram salvos, enquanto milhões de cidadãos comuns perderam seus empregos e muitos deles as suas casas. Com o sistema financeiro em colapso e as economias globais paralisadas, a responsabilidade de estabilizar os mercados recaiu em grande parte sobre os ombros dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, sob a liderança de Ben Bernanke, foi forçado a adotar medidas sem precedentes para impedir que a crise se aprofundasse ainda mais. Uma das suas primeiras ações foi reduzir as taxas de juros para quase zero, em um esforço para estimular o crédito e incentivar o consumo e os investimentos. No entanto, a medida sozinha não foi suficiente para restaurar a confiança do sistema financeiro. Por isso, o Fed implementou uma política meio controversa, conhecida como Quantitative Easing, ou flexibilização quantitativa, já falamos sobre isso aqui no canal. Através desse programa, com a máquina de imprimir dinheiro na mão, o Banco Central americano começou a comprar grandes quantidades de ativos financeiros, com títulos do governo e hipotecas, dessa forma injetando dinheiro diretamente na economia. O objetivo era fornecer liquidez aos mercados e aliviar a pressão sobre instituições financeiras, permitindo que elas continuassem a operar e a conceder crédito. Mas o Fed não estava sozinho nessa empreitada, é lógico que não. O Banco Central Europeu, junto com outros grandes bancos centrais ao redor do mundo, também tomou essa medida extraordinária para evitar que o colapso acontecesse em suas economias. Por exemplo, o Banco Central Europeu reduziu também suas próprias taxas de juros e lançou programas de compra de ativos para poder injetar liquidez nos mercados europeus, que estavam profundamente interligados ao sistema financeiro americano. A Europa, que já vinha fragilizada pelos próprios sinais da crise da dívida soberana de diversos países, também precisava desesperadamente de estabilidade. Essas intervenções, embora necessárias para evitar um colapso econômico maior, total, levantam sérias questões sobre os limites das atuações dos bancos centrais e sobre os efeitos de longo prazo dessas políticas. A combinação de baixos juros e a criação massiva de dinheiro através do Quantitative Easing ajudou a salvar o sistema financeiro, mas também gerou alguns temores, principalmente sobre uma possível inflação futura. À medida que os bancos centrais estabilizavam os mercados e as políticas de resgate evitavam um colapso completo, o mundo começou a entrar em um longo e lento processo de recuperação. Embora o pior da crise tenha ficado para trás por volta de 2010, o caminho para a recuperação foi, no entanto, um pouquinho devagar, acabou acontecendo de forma gradativa. Nos Estados Unidos, a economia começou a se fortalecer gradualmente, mas o mercado de trabalho continuou enfraquecido, com o desemprego permanecendo alto por alguns anos. Já na Europa, a recuperação foi ainda mais difícil. A crise financeira global desencadeou uma crise de dívida soberana em vários países europeus, principalmente na Grécia, Portugal e relativamente um pouco na Irlanda, onde os déficits governamentais acabaram disparando. Esses países tiveram que implementar medidas severas de austeridade e buscar resgates financeiros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que acabou prolongando a recessão e dificultou ainda mais o retorno ao crescimento. Diante dos erros que levaram à crise, os governos se voltaram para a reforma regulatória como uma forma de evitar que os eventos futuros que fossem semelhantes acontecessem. Nos Estados Unidos, a Lei Dodd-Frank, que foi aprovada em 2010, apresentou uma resposta um pouco mais significativa do governo à crise. Essa legislação impôs regras mais rígidas para o setor financeiro, criando barreiras contra o tipo de prática arriscada que acabaram levando ao colapso. Entre as principais reformas estava a proibição de práticas arriscadas, como a venda de CDOs sem capital adequado, além de exigir um pouquinho mais de transparência nas operações financeiras dos bancos. A Lei Dodd-Frank
também criou o Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, uma agência dedicada à proteção dos consumidores contra práticas abusivas do setor financeiro. Contudo, enquanto essas reformas foram vistas como um passo importante para aumentar a segurança do sistema financeiro, elas também foram criticadas por setores que acreditavam que o excesso de regulamentação poderia limitar o crescimento econômico e sufocar a inovação. Será? Bom, a crise financeira de 2008 não apenas abalou as finanças globais, mas também abriu espaço para um intenso debate sobre as melhores formas de combater recessões e sobre os fundamentos da economia global que a gente tem hoje. Economistas de diferentes correntes teóricas divergem sobre as causas das crises e sobre as políticas que deveriam ser implementadas para mitigar os seus efeitos. Entre os keynesianos, como Paul Krugman, o governo deveria ter intervido de forma ainda mais agressiva na crise de 2008. Krugman argumentou que, embora o Federal Reserve e os pacotes de estímulo tenham impedido um colapso total, o nível de estímulo fiscal foi insuficiente. Para ele, a recuperação teria sido muito mais rápida se o governo tivesse injetado mais recursos em infraestrutura, assistência social e programas de estímulo direto à economia real. No entanto, essa visão não seria muito compartilhada por outros economistas de uma linha mais liberal, como Milton Friedman e Friedrich Hayek. Para Friedman, esse tipo de crise é, em grande parte, um exemplo de perigos da intervenção excessiva do governo na economia. Segundo ele, as políticas do governo e dos bancos centrais antes das crises, como o controle excessivo de taxas de juros e a criação de condições artificiais de crédito, que contribuem para inflar bolhas, crises financeiras, inclusive essa bolha imobiliária que a gente teve em 2008. Na visão de Friedman, o mercado, se deixasse agir livremente, corrigiria os próprios excessos. Ele argumentava que o excesso de regulação ou intervenção, seja durante ou após alguma crise, muitas vezes piora a situação e retarda a recuperação econômica de um país. Friedrich Hayek, por sua vez, via as crises econômicas como um reflexo das distorções causadas pela intervenção estatal. Para Hayek, as políticas de estímulo e resgate representam uma interferência artificial que cria ciclos econômicos completamente insustentáveis. Hayek criticava a ideia de que o governo deveria assumir um papel ativo na economia, argumentando que isso apenas perpetua erros e desincentiva a responsabilidade financeira das próprias instituições. Segundo Hayek, o papel do governo deveria ser o mínimo, permitindo que o mercado se ajustasse de maneira natural às mudanças. Ele acreditava que a solução para a crise não passava por maiores pacotes de estímulo, mas por menos intervenção, maior liberdade para que o setor privado corrigisse seus próprios erros sem ser salvos. Esses economistas defendiam, ao tentar consertar o mercado, que o governo muitas vezes agravava a situação, criava dependências e perpetuava práticas ruins. Para Friedman e Hayek, o sistema financeiro precisava era de menos intervenção estatal. Claro, mais disciplina do próprio mercado, onde as instituições que falhassem, como aconteceu com o Lehman Brothers, pagassem pelos seus próprios erros. A crise de 2008 foi um dos momentos mais marcantes da história recente, expondo falhas profundas do sistema financeiro global, independentemente da linha que você siga. E acabou, claro, deixando cicatrizes que permanecem até hoje. O colapso das hipotecas subprime e a falência de gigantes como o Lehman Brothers e a rápida propagação do pânico econômico deixaram claro que interconexões entre os mercados globais tornam o mundo cada vez mais vulnerável diante de práticas equivocadas dos bancos centrais. Como vimos, a crise começou com um problema local no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que, claro, é bem relevante, mas logo acabou se transformando em uma recessão global que afetou economias da Europa, da Ásia e da América Latina. Os efeitos foram devastadores. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas casas e suas economias. Ao mesmo tempo que governos e bancos centrais ao redor do mundo tiveram que interferir rapidamente para evitar algum tipo de colapso maior.
acabaram adotando algumas medidas como pacotes de resgates e políticas de flexibilização monetária. Mas além dos números e dos pacotes de resgate, a crise de 2008 trouxe à tona questões fundamentais, principalmente sobre como nossas economias são estruturadas e os perigos das políticas que distorcem os incentivos naturais da economia. O crédito fácil, estimulado por políticas governamentais equivocadas, eleitoreiras eu poderia dizer, e claro, os resgates bancários, a salva dos bancos, acabam eliminando as concorrências justas e acaba reduzindo o crédito fácil, estimulado por políticas governamentais equivocadas e os resgates dos bancos que eliminaram as consequências dos riscos excessivos, cria um cenário de irresponsabilidade sistêmica. De uma forma ou de outra, a crise nos deixou lições valiosas. Ela reforçou a necessidade de responsabilidade e prudência no setor financeiro, além de nos alertar sobre os riscos de depender demais de estímulos artificiais. Se algo que a história econômica nos ensina é que crises sempre farão parte do ciclo, a questão é o seguinte: estamos realmente aprendendo com elas?